A gente começou a ver então na última aula um pouco dos aspectos evolutivos da mente. E eu apresentei assim muito sucintamente a teoria da evolução por seleção natural, certo? Então é uma teoria parte da força, em parte essa teoria é uma teoria assim persuasiva, forte, porque ela é uma teoria simples e ela pode ser apresentada, como eu falei na aula passada, e isso, o próprio Darwin faz isso na Evolução das Espécies, no livro A Origem das Espécies, através de 3 premissas e uma conclusão. Então as 3 premissas são variedade, hereditariedade, luta pela existência. Dessas 3 premissas, o Darwin infere, quase como um silogismo, assim, a evolução das espécies por seleção natural. Só que esses mesmos princípios, hereditariedade, quer dizer, para qualquer população de organismos, existem diferenças. Quer dizer, nós aqui, por exemplo, basta ver aqui nessa sala, nós somos todos diferentes, embora pertençamos à mesma espécie. Isso vale para todas as espécies. E hereditariedade, nós somos parecidos, as características que nós temos foram herdadas de nossos ascendentes. Isso vale também para as outras espécies. E luta pela existência, que quer dizer, a maior parte dos indivíduos numa população que nascem não deixam descendentes. Então, tendem a deixar descendentes, ou tendem a deixar mais descendentes, aqueles indivíduos numa população que estão mais adaptados às condições ambientais daquele período. E isso, então basta desses três aí, o Darwin já extrai a evolução das espécies por seleção natural. Porque se existe essa luta pela existência, existe variedade, então tendem a deixar mais descendentes os indivíduos que estão mais adaptados. Então, de uma geração a outra, aquelas características dos indivíduos que estão mais adaptados vão se proliferar naquela população. E as características dos indivíduos que estão menos adaptados não vão ser passadas adiante para os descendentes. Então, a geração seguinte vai ter mais características dos indivíduos mais adaptados e menos características dos indivíduos menos adaptados. Certo? Então essa é a teoria. Só que isso aí vale não apenas para as características físicas dos organismos. Isso vale também para padrões de comportamento e nós vamos ver, para mentes, isso que a gente chama de mentes. Certo? Então, a gente pode aplicar o mesmo modelo que o Darwin usou primariamente para explicar o surgimento de novas espécies. A gente pode aplicar também para explicar a evolução dos comportamentos dos organismos e os padrões, isso que nós chamamos de padrões mentais. Então, existem assim alguns... Bom, isso foi a apresentação original do Darwin, depois sofreu muitas modificações. Uma modificação importante foi a explicação dos mecanismos da hereditariedade por meio da teoria genética. A apresentação original do Darwin não continha nenhuma genética, então isso era um ponto assim, cego, ninguém sabia direito naquela época como é que funcionavam os mecanismos da hereditariedade. A gente pode observar isso, mas sem saber nada de genética, a gente pode observar. Eu sou parecido com os meus pais, vocês são parecidos com os pais de vocês. E isso vale para outras espécies também, né? A gente observa, mas não se conheciam direito os mecanismos disso. Isso só foi sendo desenvolvido posteriormente com a teoria genética, e houve na década de 40 do século XX uma fusão da teoria da evolução com a teoria genética. Isso deu origem à chamada teoria sintética da evolução, que é o que hoje, quando se fala em teoria de seleção natural, o que se quer dizer é a teoria essa sintética da evolução. Tá? Só que essa teoria sintética da evolução incorporou também outros mecanismos de evolução, não apenas o mecanismo da seleção natural. Então, a teoria sintética
afirma que não é só por seleção natural, não é só porque existe variedade, hereditariedade, luta pela existência que acontece a evolução das espécies. A evolução das espécies pode acontecer em situações onde não há propriamente luta pela existência. Então, pode acontecer, por exemplo, por acidentes naturais, certo? Pode acontecer um acidente natural, pode ter uma população de indivíduos numa determinada região e aí acontece, sei lá, um terremoto ou alguma coisa e essa população fica dividida. E agora a gente tem duas populações que são separadas e elas que inicialmente se intercruzavam, agora esses indivíduos aqui passam a ter uma vida separada, completamente separada desses daqui, e isso tende a levar a modificações. Nessas duas populações isso pode gerar espécies diferentes, pode surgir daqui. Tá? Pode um conjunto, uma pequena população, um pequeno grupo dessa população aqui ser levado, digamos, aves, podem ser levadas pelos ventos ou por uma coisa, por uma ilha. E aí elas passam a viver nessa ilha. Então, originalmente a gente tinha uma população só, agora a gente tem duas populações. Isso aqui, essa aqui passa a ter uma evolução separada dessa daqui. E isso pode dar origem a uma nova espécie diferente dessa daqui. São mecanismos, vocês entendem, de seleção, de evolução, que são um pouquinho diferentes daqueles que Darwin inicialmente previu. Outra circunstância, pode acontecer um acidente natural e a gente tem uma população aqui grande de indivíduos vivendo numa determinada região. Pode acontecer um acidente natural e eliminar, digamos, cair um meteorito aqui, ou uma queimada, um incêndio, que acontece hoje em dia, um desmatamento de florestas. Né? E aí, a maior parte dos indivíduos dessa população morrem. Sobrevive agora apenas uma pequena proporção daqueles indivíduos originais. E esses indivíduos agora têm uma variedade genética, a variedade aqui que era muito grande, agora ficou reduzida. Então, os descendentes desses daqui vão ter as características apenas desses daqui, e não aquela multiplicidade anterior. Certo? Então, isso pode levar a uma modificação das características da espécie agora, porque as novas gerações vão ter só as características desses daqui. Então, um exemplo que é muito citado na literatura é o do guepardo na África. Guepardo. Então, os guepardos que existem atualmente são descendentes de um número muito pequeno de guepardos. Houve no passado, não se sabe bem quando, mas no passado houve uma redução drástica no número de guepardos, depois o número aumentou de novo. Essa redução, então os guepardos que existem hoje são todos descendentes de um número muito, muito pequeno. É tão pequeno, os guepardos que existem são todos muito aparentados, tá? Então, por exemplo, uma coisa que se sabe é que tu pode fazer transplante de tecidos de um guepardo para o outro. Então, aqui entre nós, aqui não tem que fazer testes prévios para ver se não vai dar rejeição. Né? Com os guepardos que existem não tem isso. Pode fazer transplante que quiseram. Eles são tão aparentados como se fossem todos assim, irmãos. Tá? Então, isso é o que se chama de um mecanismo de evolução por gargalos. Então, põe um gargalo na população e as gerações seguintes são todas descendentes daquilo. Então, esse é um outro mecanismo natural, né, que pode levar à evolução das espécies. Em terceiro, ainda que se fala na teoria sintética, são mutações genéticas que podem acontecer aleatoriamente e que podem levar a modificações nas gerações futuras das espécies. Pode haver uma mutação num grupo, num grupo de indivíduos dessa população, e aí a gente tem o surgimento de uma nova espécie nas gerações seguintes. Tá? Então, são mecanismos um pouquinho diferentes. Então, a teoria sintética da evolução, que é a teoria que se adota hoje, é um pouco mais complexa que a teoria original de Darwin, nesses aspectos. Tá? Mas, ainda assim, os mesmos princípios a gente pode adotar para explicar a evolução de características não apenas fisiológicas, mas também características psicológicas, comportamentais, mentais. Então, como é que isso pode acontecer? Bom,
primeiro elemento que a gente tem que levar em consideração aqui. A teoria, essa teoria que está apresentada aqui, uma dificuldade para essas versões da teoria da evolução é que elas não parecem deixar evidente como é que podem ter surgido nas espécies, não apenas nas, várias espécies, comportamentos de tipo altruísta. Tá? Então, vocês veem que muitos organismos tendem, ou muitos animais tendem a viver em sociedades, em grupos. E esses comportamentos de grupo, nesses comportamentos de grupo existem atitudes de reciprocidade altruística. Quer dizer, alguns indivíduos, ou um indivíduo, nesses grupos, tendem a sacrificar a sua vida, enfim, nesse caso, o seu potencial adaptativo. A adaptação, em termos biológicos, é uma função do número de descendentes que aqueles indivíduos tendem a deixar. Então, quanto mais adaptado o indivíduo está, mais descendentes ele tende a produzir. Então, existem muitas circunstâncias em diversas espécies em que indivíduos de uma população sacrificam o seu potencial reprodutivo em benefício dos outros. Eles deixam de se reproduzir para que outros possam se reproduzir. Tá? Então, isso é um fato. Então, por exemplo, aqui, quer dizer, entre seres humanos isso é bem evidente. Né? Existem pessoas, por exemplo, que são celibatários, que são sacerdotes, que vão para o exército, sacrificam a vida para defender os outros que ficam. Então, aqueles soldados que vão para a guerra, por exemplo, eles tendem a não deixar descendentes, ou deixar menos descendentes do que se eles não fossem para a guerra. Então, são indivíduos que se sacrificam. Isso a gente vê também, por exemplo, vocês vejam que, por exemplo, numa colmédia deles, a maioria das vezes, só a rainha se reproduz. As outras todas não deixam descendentes. Mesma coisa no formigueiro, no piseiro. Então, existem muitos casos assim, de comportamentos que são altruístas. Então, é difícil explicar isso. Como é que pode isso ter evoluído? Certo? Por que isso evoluiu? Então, vários modelos assim, de explicação têm sido propostos. Tá? Então, existem... eu vou listar alguns mecanismos aqui que foram indicados na literatura, que sugerem como é que esses mecanismos podem surgir numa população. Então, um tipo de mecanismo é o que se chama de seleção de parentes. A gente tende a favorecer ou a ajudar os nossos parentes, em detrimento de pessoas que não... Por exemplo, é comum um pai, uma mãe, mesmo, enfim, se pegar um cachorro, um leão, um lobo, enfim, eles colocam a sua própria vida em risco em benefício dos seus filhotes. E isso acontece também com relação a irmãos e irmãs, certo? Então, esse é um mecanismo em que parece ter sido selecionado, porque e a explicação que se dá para isso é o seguinte: olha, esses indivíduos aparentados têm uma carga genética muito parecida. Então, do ponto de vista assim, estritamente genético da hereditariedade, a seleção, a proliferação das minhas características vai ser passada para a geração seguinte. Quer dizer, as minhas características biológicas serão passadas para as gerações seguintes, quer eu deixe de descendente diretamente, ou dois de meus irmãos, ou
sei lá, 8 primos e assim por diante. Então, do ponto de vista estritamente genético, as minhas características genéticas podem ser passadas para a geração seguinte, independente de eu ter efetivamente deixar descendentes eu próprio. Tá? Então, esse aqui é um mecanismo que pode ser explicado em termos assim estritamente genéticos. Tá? Aqueles indivíduos que adotam esse tipo de atitude num grupo tendem a ter uma vantagem adaptativa, no sentido de que o material genético deles terá uma tendência maior a ser passado para a próxima geração. Não depende apenas dele individualmente se reproduzir. Pode tanto ele individualmente se reproduzir, quanto os seus irmãos ou parentes, enfim. Tá? Então, esse é um tipo de mecanismo. Outro mecanismo é o da seleção de grupo. Seleção de grupos. Quando há conflitos entre grupos. Eu posso ter aqui numa região muito vasta uma população, e essa população pode estar organizada em pequenos grupos, certo? Então eu posso ter, por exemplo, formigueiros com colmeias diferentes, ou eu posso ter matilhas, ou eu posso ter grupos de seres humanos. E então esses grupos podem às vezes entrar em conflito uns com os outros, seja por comida, seja, enfim, pela posse do território. E nas circunstâncias em que há conflitos entre grupos, aqueles grupos que têm comportamentos entre si altruístas, que se ajudam, um se sacrifica pelo outro, tem mais chance de sobreviver do que os grupos em que os indivíduos agem todos de maneira egoísta. Nenhum está disposto a se sacrificar pelos outros. Tá? Então, se eu tenho um grupo aqui, as pessoas estão vivendo juntos, mas nenhum deles está disposto a se sacrificar pelos outros, quando esse grupo aqui entrar em conflito com esse daqui, que contém um número razoável de altruístas, esse grupo aqui vai levar a vantagem. Ok? Então, esse é um outro mecanismo. Então, isso aqui explica porque quando há conflito entre grupos, pode não haver conflito entre grupos, claro, mas quando há conflito entre grupos, os grupos que têm tendências altruísticas mais salientes tendem a levar vantagem no conflito. E em levando vantagem, eles se mostram mais adaptativos, porque eles vão tender a deixar mais descendentes. Os outros aqui vão morrer ou perecer. E esses aqui vão se reproduzir em maior número. Tá? Então, seleção de grupos é um outro mecanismo pelo qual comportamentos altruístas podem surgir. Terceiro lugar, a seleção espacial. Indivíduos que moram ou vivem próximos uns aos outros tendem a se ajudar. Vocês podem ver isso, né? Por exemplo, é comum as pessoas terem aqui, entre seres humanos, a gente tem relações de proximidade com vizinhos. Por exemplo, eu me ajudo, por exemplo, às vezes a minha vizinha, por exemplo, tem uma filha da idade dos meus filhos, então às vezes eu deixo meus filhos com ela, eu deixo ela comigo. A gente tende a praticar uma política assim, de boa vizinhança com as pessoas próximas, mesmo que a gente não tenha muito interesse em comum, sendo pessoas assim diferentes, mas o mero fato da pessoa estar ali do teu lado já é suficiente para produzir em ti uma inclinação mais altruística. Também acontece com pessoas que trabalham juntos. E isso se observa também em outras espécies animais. Indivíduos que estão, se pegar um grupo de gorilas, ou de chimpanzé, ou de bonobos, ou lobos, enfim, cardumes de peixes,
eles tendem a adotar comportamentos mais altruístas com relação aos indivíduos que habitam a mesma região, em detrimento dos indivíduos que habitam regiões mais distantes, que aparecem como estranhos. Tá? Então, isso é um outro mecanismo. Isso porque isso aumenta. Se eu tenho essa relação de altruísta com relação aos meus vizinhos e eles têm comigo, isso aumenta a probabilidade, as chances da nossa sobrevivência num ambiente hostil. Um protege o outro, um ajuda o outro. Então, esse grupo aqui, que pratica esse tipo de altruísmo em relação aos próximos, tende a se proliferar em maior número do que os grupos que vivem próximos uns aos outros não se ajudam. Ok? Em quarto lugar, existe o que se chama de reciprocidade direta. Eu te ajudo e tu me ajuda. Certo? Eu faço uma coisa por ti se tu fizer por mim. A gente faz uma coisa de acordo. Os indivíduos que desenvolvem essa estratégia, não é mesmo? Mas assim, eles tendem a levar vantagem com relação aos indivíduos que não praticam nenhum tipo de reciprocidade num ambiente competitivo. Eu faço uma coisa por ti se tu fizer por mim. Agora, então, numa situação que a gente está num ambiente hostil, essa atitude, quando praticada, tende a dar vantagem com relação ao indivíduo que não está disposto a fazer, a ter esse tipo de reciprocidade. Porque, digamos que seja um indivíduo puramente egoísta. Ele faz alguma coisa por mim, tudo bem, mas eu não vou fazer nada por ti. Esse tipo de estratégia, ela é útil a curto prazo, mas em situações reiteradas, certo? Quer dizer assim, tu faz uma coisa por mim hoje, eu não vou fazer nada por ti, a próxima vez tu não vai me ajudar, certo? Então, o sujeito sai para caçar, vamos lá, vamos fazer uma caçada, a gente caça um bicho, mas eu fico com tudo. Tu faz uma coisa por mim, mas eu não vou fazer nada por ti, não vou dirigir. A próxima vez que tu precisa de minha ajuda para fazer não sei o que, eu não te ajudo. Então, esse indivíduo que foi, digamos assim, traído, ele não vai mais participar desse jogo com esse indivíduo. Então, a reciprocidade direta pode ser selecionada dessa maneira. As pessoas que praticam reciprocidade, os indivíduos numa população que praticam algum tipo de reciprocidade, podem ter vantagens adaptativas numa situação competitiva e de ambiente hostil. E a terceira tipo, o quinto tipo o quinto mecanismo pelo qual o altruísmo pode ser traduzido na população é a chamada reciprocidade indireta. A reciprocidade indireta é a reciprocidade baseada na reputação. Baseado na reputação. Quer dizer, eu faço uma coisa por ti, tu faz por ele faz por mim. E agora, se essa cadeia se rompe em algum momento, tu vai ficar com a pessoa que rompeu essa cadeia de ajuda mútua fica com a reputação tisnada e as pessoas agora não ajudam ela, certo? Então, numa população é comum indivíduos que não ajudam os outros, mesmo que essa ajuda não seja uma ajuda direta, eu te ajudo se tu me ajuda. Não, se tu pede ajuda por mim, eu tenho a obrigação de te ajudar, ou me sinto obrigado a te ajudar, e mesmo que tu não vai fazer nada por mim, por que eu faço isso? Porque eu vou ficar com a reputação de ser uma pessoa confiável, de ajudar as outras pessoas, e nesse sentido, então, quando eu precisar de ajuda, assim, para uma outra pessoa, ela vai me ajudar, enfim, então isso cria uma rede de ajuda mútua. Então, esses são mecanismos pelos quais comportamentos altruístas, eu sacrifico algo, o meu auto-interesse imediato, pelo interesse mais imediato de outro indivíduo naquela população. Então,
são mecanismos pelos quais a cooperação pode ser introduzida em uma população. Tá? E esses, claro que, dependendo da espécie, a gente tem apenas um ou dois desses aqui em graus variados. Né? Na espécie humana a gente tem todos os tipos todos esses mecanismos são ativos na nossa população. Então, nos organismos que vivem socialmente, os animais sociais, animais e insetos sociais, existem mecanismos que tendem a levar à cooperação. E essa seleção de comportamentos cooperativos em algumas populações produz modificações na fisiologia, no tipo de corpo que esses organismos passam a ter e no tipo de padrão de comportamento. Tá? Porque a gente tem aqui a seleção de características comportamentais. A gente tem a população aqui de egoístas tende a perecer. A população que tem aqui indivíduos altruístas tende a se reproduzir, deixar mais descendentes. Então, essas características aqui altruístas vão tender a tomar conta dessa população e as características egoístas tendem a se tornar, puramente altruístas tendem a desaparecer. Mas é claro, não pode ser o caso de que essa população aqui, que sobreviveu, que levou a vantagem evolutiva, que tinha traços altruístas e cooperativos, que ela seja puramente altruísta, quer dizer assim, que todos os indivíduos estejam sempre dispostos a se sacrificar em benefício dos outros, seja uma espécie de altruísmo ingênuo. Não pode ser assim, porque esse tipo de população se torna muito suscetível também. Se eu tenho uma população aqui que são indivíduos em que são como se fossem anjos, né? São indivíduos angelicais, eles estão sempre dispostos a se sacrificar pelos outros, não importa o que o outro faça. Outra pessoa pode ser um patife, um egoísta, um traiçoeiro, não importa, se ele me pedir ajuda, eu vou ajudar ele. Essa população também tenderá a perecer. Porque na hora que aparecer um egoísta aqui no meio, ele vai arrasar, ele vai pegar todos os recursos disponíveis, dos alimentos, enfim, para ele, e esses outros indivíduos desse grupo aqui vão tender a perecer. Então, uma população que é formada exclusivamente de altruístas puros é instável. Tá? E uma população que é formada exclusivamente de egoístas puros também é instável. Quer dizer, momentaneamente eles podem se dar bem, mas a longo prazo, nas interações, conflitos, eles vão tender a perecer. Então, aquele padrão de comportamento que se mostrou mais estável, que se mostra mais estável nas populações, são aqueles em que há uma mistura de egoísmo e altruísmo. Que é exatamente o que a gente encontra nas populações humanas. É uma mistura, nós somos em parte egoístas e em parte altruístas. A gente, em geral, está disposto a fazer coisa pelos outros, em média, né? Claro que tem pessoas que são mais egoístas, pessoas que são mais altruístas, isso faz parte da variedade da população, mas em média, existem em nós tendências altruístas e egoístas. Então a gente tende a ajudar os outros indivíduos, mas se é um indivíduo muito sacana, se eu vejo que ele está me explorando, então eu paro de ajudar ele. Então essa é a seleção de uma mistura de tendências altruístas e egoístas. Então isso aqui tende a ser selecionado nas populações onde há vida social. Tá? Não apenas entre seres humanos, tá? Isso se nota também em outras espécies. Bom, então isso aqui existe assim, tem uma literatura imensa sobre isso daqui. Existem modelos matemáticos que tentam explicar por que esse tipo
de a seleção desses comportamentos aqui, em parte altruístas, em parte egoístas, são selecionados, tá? Pode montar modelos de computador e mostrar que essa estratégia aqui tende a ser mais adaptativa que as outras estratégias. E como é que isso, agora, se a gente for pensar na evolução da nossa espécie, como é que isso processa? Então, eu mencionei na aula passada, a gente tem a origem, o início da especiação da nossa espécie, da especiação humana, o início a origem da espécie humana remonta a aproximadamente 7 milhões de anos, nossos ancestrais, né, que se separam. Nosso ancestral comum com bonobos, chimpanzés, gorilas, orangotangos, é de mais ou menos 7 milhões de anos atrás. Então tem uma evolução, então a partir desses 7 milhões de anos começa a haver uma separação. De um lado tem os primatas, né, macacos, e do outro lado, da especiação da árvore, surgem as diversas espécies humanas, uma sucessão de espécies humanas. E essas espécies humanas, elas desenvolveram comportamentos desse tipo cooperativo, como também as outras espécies primárias. E esses comportamentos cooperativos nas espécies humanas levou ao desenvolvimento do que se chama, do que o biólogo, o pesquisador Michael Tomasello uma das autoridades nesse assunto, chama de atenção conjunta. Atenção conjunta e intencionalidade compartilhada. Então, o que é isso? A gente tem nossos ancestrais comuns aqui, com bonobos. Michael Tomasello. Então, isso aqui é 7 milhões de anos atrás. Do lado de cá, gorilas, chimpanzés, bonobos, orangotangos. Do lado de cá, diversas espécies humanas. Tá? Uma sucessão de espécies humanas. Até surgiu o Homo sapiens. Quando surge o Homo sapiens, logo depois que surge o Homo sapiens, as outras espécies são todas extintas. O Homo sapiens toma conta. Não se sabe bem se porque houve assim, genocídio das outras espécies, ou se é porque o Homo sapiens se demonstrou mais hábil na exploração dos recursos naturais. De fato é que as outras espécies logo em extinção, e há um período aqui que vai de mais ou menos 120 então o Homo sapiens, a origem do Homo sapiens aqui nessa linha é de mais ou menos entre 500 e 400 mil anos atrás. E entre 120 e 50 mil anos atrás, acontece o que se chama de revolução simbólica, revolução cognitiva. Então, que começam a aparecer sinais de linguagem simbólica, arte, aquelas pinturas nas cavernas que tem na França, na Espanha, que é de mais ou menos 40 mil anos atrás. Enterros com ornamentos. Então, certamente, nesse período aqui, as pessoas, os seres humanos de 50 mil anos atrás, já tinham linguagem, eram capazes de formular narrativas, provavelmente tinham religião, algum tipo de religiosidade, tinham uma mente parecida com a nossa.
O que tem de ter acontecido com o surgimento dessa mente? Então, o Tomazello sugere que os antecedentes disso daqui têm a ver com o desenvolvimento dessas duas características aqui, que ele chama de atenção conjunta e intencionalidade compartilhada. Claro que isso aqui tudo se insere num contexto onde muitas outras características já estão desenvolvidas. Tá? Estou pulando aqui várias etapas. Mas, por exemplo, as espécies primatas, aqui, nossos antepassados, certamente já tinham desenvolvido emoções parecidas com as que nós temos hoje. E a gente se acha disso porque os nossos outros parentes próximos aqui, gorilas, chimpanzés, bonobos, orangotangos, têm emoções parecidas com as nossas. Então, provavelmente, como eles têm emoções parecidas, emoções básicas, bem parecidas com as nossas, e a evolução deles ocorreu de maneira separada, provavelmente isso remonte que sejam anteriores. Também a gente encontra emoções parecidas em outros mamíferos. Tá? Então, as emoções básicas que nós temos são alegria, tristeza, medo, nojo, raiva. Tem gente que inclui também amor. E o que são essas emoções? São reações corporais imediatas a situações ambientais. Então, se eu estou numa situação de perigo, por exemplo, o meu corpo reage àquele perigo antes até que eu pense qualquer coisa a respeito. Então, o meu corpo, as minhas pupilas se dilatam, os músculos ficam rígidos, meu coração dispara. Então, isso é um tipo de reação corporal frente a uma situação de perigo que a gente vê em seres humanos, a gente vê em gorilas, a gente vê em cachorros, a gente vê em macacos, certo? Então, são processos corporais que se mostraram adaptativos e que foram sendo selecionados. Os indivíduos que desenvolveram a emoção do medo tendem a ter chances maiores de sobreviver em situações de perigo. Ok? A mesma coisa com relação ao nojo. Então, se tem por exemplo, se alguém me apresenta aqui, sei lá, carne, pollo, fezes, um bicho doente, uma coisa assim, a nossa reação é de nojo. Então tem um rosto, um tipo de reação facial que a gente tem, que é típica do nojo, que é diferente do medo, né? E vai nos levar a se afastar daquilo ali imediatamente, a gente não quer saber. Então isso também foi selecionado. Isso provavelmente se especula, né? Se especula que isso tem a ver com a escolha de alimentos, evitar alimentos podres, alimentos contaminados, evitar doenças, exatamente. Então, os organismos, os indivíduos de uma população que tem isso mais desenvolvido, tendem a se contaminar menos. Vocês têm que pensar isso aqui acontecendo, vocês têm que pensar isso acontecendo no ambiente natural, onde não tem. Quer dizer, hoje para nós é difícil imaginar isso, porque os alimentos para nós vêm já processados, o risco de contaminação é muito baixo. Mas pensem num lobo, num cachorro, enfim, um bicho. Baratas erradas, que a gente tem medo de baratas erradas. Pode vir exatamente certo, baratas erradas poderiam transferir doenças, como claro. O organismo seria adaptado para sentir nojo ou até medo. Exatamente, a gente já nasce com uma propensão a sentir nojo de certas coisas, mesmo que a gente não tenha sido exposto a isso. Da mesma maneira, então, se eu sou exposto pela primeira vez a fezes, ou um bicho doente, ou barata, rato, alguns tipos de insetos, a minha reação imediata tende a ser de nojo. Embora aquilo ali possa não representar nenhum risco para mim. E pode ter outras coisas que... Pode ser uma superfície assim que nem essa daqui, que está toda contaminada, eu não vejo nada, eu não sinto nojo. Então isso aqui pode ser mais perigoso. Enfim, eu vou usar o banheiro. Né?
posso me acostumar, entendeu? Que a gente não foi selecionado para sentir nojo de banheiro. A gente foi selecionado. Agora, se tiver um cheiro ruim ali, eu vou sentir nojo. Então, tem algumas circunstâncias ambientais que produzem em nós uma reação imediata. Tá? A mesma coisa com relação a cobras, por exemplo. A gente tem um medo, uma tendência inata a sentir medo de cobras. E macacos também tem, chimpanzés também tem. Quer dizer, é muito mais fácil uma criança adquirir fobia de cobras do que ela adquirir fobia de faca ou tomada elétrica, né? Porque há uma história muito grande de predação, né? de morte por isso. Mesma coisa, a gente tem medo de precipícios, certo? Passarinhos não tem medo de precipícios. Então, o passarinho ele não desenvolveu, não foi selecionado para claro, porque se o passarinho tivesse medo de precipício, ele não quer sair do ninho, certo? Então, tem uma... Sim, tu queria falar? Não. Então, mesma coisa com relação à raiva, certo? A gente desenvolveu a emoção da raiva. E também isso é uma reação imediata, espontânea a uma situação de discriminação, ou de desrespeito, ou de injustiça. Né? Então, isso tem como ser observado, comportamentos muito parecidos, reações muito parecidas com essas que nós temos, a gente observa também em macacos, gorilas, chimpanzés, até em algumas aves, enfim, outros lobos, cachorros, outros mamíferos, né? Tem emoções parecidas com essas, tá? Então depois eu acho que eu já mencionei para vocês o vídeo, aquele experimento que Franz de Waal faz com macacos. Mencionei aqui, não foi? Com uvas e pepinos, sim? Tá. Vocês digam com o outro, mas até brigar com isso. Que é? Que depois um começa até a brigar com o outro, com divisão legal e tal. Isso, exatamente. A gente tem... Por quê? Porque como é que se desenvolveu essa... Por que isso se explica? Como é que se explica o desenvolvimento dessa emoção? Porque em grupos que são cooperativos tendem a ser minimamente igualitários, certo? Existe o desenvolvimento desse sentimento de um certo tipo de igualitarismo. Porque são indivíduos que comem junto, que vivem junto, que, enfim, fazem as coisas junto. Então, quando um indivíduo colabora numa tarefa e a divisão dos frutos daquela tarefa é muito desigual ou arbitrária, então isso tende a produzir num deles a reação da raiva. Então, se eu tenho aqui um indivíduo que foi altruísta e o outro foi egoísta, esse aqui vai sentir raiva com relação ao cara que foi egoísta, o indivíduo que foi egoísta. Tá? Isso que a gente vê ali no vídeo do macaco, dos macacos que o Franz de Waal mostra. Tá? Então é a mesma emoção. As emoções básicas que nós temos são todas elas herdadas dos primatas. Então esse aspecto da nossa mente... Agora, isso que é importante, a emoção é uma reação imediata e física, certo? A raiva, o medo, o nojo, a alegria, a tristeza, tem marcadores físicos bem típicos e eles acontecem espontaneamente diante de determinadas circunstâncias ambientais, ok? E, enfim, existe uma evolução disso aqui. A gente não nota, não há esse tipo de emoção em organismos que não vivem em sociedades, que vivem isolados. Então, por exemplo, não parece haver esse tipo de emoção, por exemplo, em cobras, ou em bichos que vivem, enfim, que vivem isolados a vida inteira, que só se encontram para se reproduzir. Eles não desenvolveram esse tipo de emoção. Tá? Então, a mesma coisa com relação ao amor, ou à empatia. Também isso foi selecionado. Isso
tem a ver na nossa espécie, ou nas espécies primatas, ou nas espécies de mamíferos em geral, tem a ver com a criação dos filhotes, certo? Então, é uma característica que na nossa espécie está muito desenvolvida, porque justamente os nossos bebês nascem muito despreparados para enfrentar o meio ambiente. Veja, por exemplo, um cavalo nascendo, ele já nasce, já sai trotando, né? Uma vaca nasce sai trotando. O ser humano não, precisa de muitos anos ali de cuidados. Então, a gente tem um mecanismo que foi selecionado, quer dizer, os indivíduos que não tinham no passado essa predisposição para cuidar dos bebês, não deixaram descendente, porque não tiveram paciência de ficar anos e anos cuidando dos seus filhos. Então, os indivíduos que deixaram descendentes foram aqueles que especialmente as mulheres, que tinham uma empatia mais desenvolvida. Então, isso se foi selecionado primeiro nas mulheres e depois se selecionou para o resto da população, e essa é a razão pela qual se diz, em geral, em média, as mulheres são mais empáticas que os homens. Isso tem a ver com o fato da mulher cuidar da criança, né? Exatamente, claro, tem o período de amamentação, sobretudo, né? Então, vocês pensam que durante as evoluções de milhares de anos aqui, né, inicialmente, os primeiros anos de vida, a criança está sempre ao lado da mãe. Então, é preciso de mães muito empáticas para conseguir fazer isso, né? Mas, é claro, ela sozinha nesse ambiente aqui, que é um ambiente em que seres humanos vivem em pequenos grupos, na savana africana, pequenos grupos de 10, 15, 20, em caça, as mulheres precisaram selecionar também homens empáticos, que ajudassem elas a cuidar dos filhos. Então, isso aí explica a seleção de comportamento, de traços empáticos também nos homens. Tá? Então, a gente tem esse espectro aí de comportamentos. Então, a gente tem o desenvolvimento dessa característica, que é a empatia, a amorosidade, a compaixão entre nós. Tá? E a mesma coisa da tristeza. Quer dizer, essas... Então, são traços psicológicos e comportamentais que surgem anteriormente a isso que a gente chama de autoconsciência. Tá? Isso é importante. Porque isso que nós chamamos de autoconsciência, a consciência reflexiva, só surge aqui, nesse período aqui. Mas aqui a gente já tinha todas essas emoções. A gente já tinha vida social, a gente já tinha cooperação, a gente já tinha altruísmo, certo? A gente já tem boa parte dos padrões comportamentais que nós temos até hoje já existiam antes do surgimento da consciência. Então, o que essa literatura aqui sugere, Michael Thomas Allen, Franz de Waal, Edward Wilson, e o sujeito que escreveu sobre essas coisas aqui de cooperação é Martin Nowak. Depois eu coloco as referências lá na página, tá? O que essa literatura aqui sugere é que a moralidade, isso que a gente chama de moralidade, é anterior à consciência. E a consciência tal como nós a entendemos hoje, certo? Então, a consciência reflexiva, capaz de... a consciência perspectiva, né? Eu me vejo aqui, eu sei que vocês estão aí, eu sei que a minha perspectiva dessa sala é diferente da que vocês têm, eu sei que a minha perspectiva é diferente da de vocês e vocês sabem que a minha perspectiva. Então, a gente tem essa autoconsciência. Tá? Outros bichos, outras espécies não têm isso. Ou a gente tem muito, ou quando tem num nível muito rudimentar. Então, por exemplo, tem alguns animais, por exemplo,
gorilas, chimpanzés, até elefantes, que são capazes de se reconhecer num espelho. Então, esse é um tipo de teste que se faz para saber se um indivíduo tem consciência de si, se ele é capaz de se reconhecer num espelho. E algumas bichos de outras espécies têm isso, né? Então, por exemplo, tu pega um chimpanzé, bota uma marca de tinta, batom, alguma coisa aqui no olho, aqui no rosto dele, e quando ele se olha no espelho, ele faz assim. Ele vê no espelho que ele está com aquilo. Se é um animal que não tem que não se reconhece no espelho, ele não acha nada demais de ter uma tinta ali. Tá? Então, esse é um tipo rudimentar de autoconsciência. Então, essas características vão sendo selecionadas, mas quando chega aqui é uma explosão, né? Isso muda completamente. Mas muda no sentido de que a gente adquire a gente começa a se situar, adquire a capacidade de representar a situação que a gente está vivendo, de representar a si mesmos simbolicamente, certo? A gente consegue refletir a respeito de nós mesmos em narrativas, em histórias. A gente consegue fazer, por exemplo, desenhar. A gente faz um desenho e a gente sabe que aquele desenho representa alguma outra coisa. Então, a gente tem aquelas pinturas, um touro, um bicho, pintado na caverna, um ser humano pintado na caverna, e aquilo lá não é apenas um conjunto de riscos, na parede da caverna, que lá está representando alguma outra coisa. Certo? E a mesma coisa quando a gente começa a usar a linguagem mais sofisticada. A linguagem que a gente tem nos outros animais, os animais têm linguagens, mas são linguagens muito rudimentares. São linguagens do tipo assim, vem aqui, vai lá, cai fora. Ou perigo, ou comida, isso, né? Coisas assim. Então, são basicamente ordens ou sinais de alerta ambiental. A nossa linguagem é uma linguagem capaz de não apenas fazer isso, dar ordens, fazer pedidos, né, alertas, mas também descrever a situação. Escrever aqui sobre essa mesa tem uma mochila. Então, esse tipo de frase simples para nós não tem como ser formulado na linguagem dos passarinhos, na linguagem de chimpanzés, muito rudimentar. Tá? Então, a gente tem o desenvolvimento dessa linguagem descritiva. Por que isso? Porque, a partir de um determinado período aqui, começa a ser selecionado a pressão pela cooperação, o ambiente cooperativo, tá? Então, caça e coleta na semana africana. O que se impõe? Impõe a necessidade de uma cooperação mais intensa. Então, há um período ali que os seres humanos desenvolvem, por exemplo, a capacidade de usar instrumentos, quer dizer, alguns chimpanzés são capazes de usar instrumentos, mas ali há uma capacidade muito ampliada. A mente humana começa a se tornar mais sofisticada, os instrumentos mais sofisticados. E há um determinado momento aqui em que os seres humanos dominam o fogo. Tá? Isso aí produz também, de novo, uma série de mudanças. Há uma mudança na dieta. Esses grupos agora começam a praticar de maneira mais intensa, começam a praticar, na verdade, não praticavam antes, divisão social do trabalho, que é algo que não existe nessas outras espécies. Certo? Então, alguns indivíduos começam Então, a atividade da caça é uma atividade da qual apenas alguns indivíduos do grupo participam. E outros indivíduos ficam cuidando ali dos filhos, ou do acampamento, ou cuidando do fogo não apagar, ou coisas assim. Então, essa divisão social do trabalho agora impõe um tipo de cooperação que a gente não encontra nessas outras espécies, nossos parentes. Certo? Então, a gente tem... O que significa isso? Significa que eu tenho agora que ter um senso de justiça mais apurado. Certo? Né? Porque a gente não está fazendo tudo junto, que nem os chimpanzés. Pega, por exemplo, assim, uma matilha de lobos caçando. Eles todos saem para caçar, depois eles
Claro, tem uma hierarquia ali, um come primeiro, depois come o outro, mas eles estão tudo fazendo as coisas juntos. Não tem assim, ó, tu vai lá e caça e depois traz aqui e a gente divide. E é isso que começou a se fazer aqui nesse período entre os seres humanos. Então, são pouquíssimas as espécies biológicas em que há divisão social do trabalho. Tá? Sobre isso, o especialista é esse cara aqui, Edward Wilson. Divisão social do trabalho. Tá? São seres humanos, formigas, abelhas, cupins, e tem um tipo de rato, enfim, é uma dúzia assim, de espécies de organismos que têm isso. Mas, precisa de que entre os insetos que tem isso, a divisão social do trabalho é uma divisão entre indivíduos que são todos irmãos e irmãs. Só irmãs, no caso de formigas e abelhas, que tem fêmeas. Então, o tipo de divisão, a gente tem uma divisão social do trabalho em que a gente confia nos outros, mesmo que essas pessoas não sejam parentes próximos, são estranhos, né, que interagem conosco. Então, isso aí levou a uma pressão, essa divisão social do trabalho entre seres humanos leva ao desenvolvimento disso aqui, a atenção conjunta, desenvolvimento da capacidade de cooperar, leva à seleção dessas características. Então, se eu levanto essa caneta aqui, vocês olham para cá, eu olho para a caneta, eu vejo que vocês, eu olho para o olho de vocês, eu vejo se vocês estão olhando para cá também ou não. Então, se vocês estão olhando, eu estou olhando também, eu sei que vocês estão olhando e você sabe que eu estou olhando. Enfim, tem essa triangulação, tá? A gente consegue todos olhar para a mesma coisa, se coordenar as nossas atenções. Isso não tem, quando tem, é muito raro entre as outras espécies, elas não se coordenam, é por acaso. As pessoas são interessadas na mesma coisa, elas vão olhar para a mesma coisa, mas nós não, a gente consegue coordenar as nossas atenções, tá? E consegue também criar metas comuns, que podem não ser metas que sejam do interesse imediato de todos os indivíduos. Então, claro que se todos os indivíduos num grupo querem comida, então ele tem comida ali, então vamos todo mundo para lá. Então, isso pode ser. Nós somos capazes de fazer coisas, combinar metas comuns que podem não ser do interesse de um ou outro. Então a gente faz Isso teria a nossa capacidade de planejar para o futuro. Parece que a maioria dos animais não teria muita noção de futuro. Exatamente. Pode futuro imediato. Exato, claro. Isso surge tudo aqui. Então, o que isso aqui impõe? Então a gente tem tem uma modificação do corpo em função disso e modificação da mente. A modificação do corpo, por exemplo, o mais visível é o branco do olho nos seres humanos, porque os outros nossos parentes não têm. Então a gente sabe para que lado as pessoas estão olhando, né? A gente desenvolveu esse gesto de apontar, certo? Que é universal, todas as culturas têm, todas as culturas humanas têm, outros bichos não têm. E então isso aqui produz agora, isso aqui produz um tipo de linguagem em que é possível a descrição, a linguagem descritiva. A linguagem descritiva é uma linguagem adaptada para a cooperação, certo? Se eu tenho, o que significa ter atenção conjunta? Eu tenho atenção, eu estou olhando para um objeto, mas eu olho para esse objeto da minha perspectiva. Tu está olhando da tua, eu sei que tu está olhando, mas eu sei que a tua perspectiva é diferente da tua, da minha. A tua perspectiva é diferente da minha. Então, tu certamente está vendo coisas aqui que eu não estou vendo, tá? Então, imaginem isso numa situação de caça, coleta, numa situação de orientação ambiental. Pode haver um perigo ali, tu está vendo esse perigo, eu não estou vendo, certo? E talvez não seja adequado agora, tu simplesmente gritar, vai ser pior. Então, tu pode querer me dizer aquilo de uma maneira descritiva, sem grito, sem nada, por sinais, talvez. Então, o desenvolvimento da linguagem, do tipo de linguagem que a gente tem, tem a ver com, se supõe, né? Tem a ver com as pressões seletivas para a cooperação nesse ambiente particular. Tá?
Então, isso se segue aqui dessa uma consequência do desenvolvimento dessas duas características. A segunda consequência é o desenvolvimento da perspectiva de primeira pessoa, que é o que a gente chama de consciência. Nossa consciência humana é sempre uma consciência em primeira pessoa, certo? Eu tenho consciência de mim a partir da minha perspectiva pessoal. Eu sei que essa é a minha perspectiva pessoal, eu sei que a consciência de vocês é diferente. Então, essa consciência em primeira pessoa, ela produz na gente o que em psicologia se chama teoria da mente. Teoria da mente. Teoria da mente é uma capacidade. A gente tem consciência de si a partir da primeira pessoa e a gente projeta nos outros indivíduos essas mesmas capacidades. Então, eu me vejo a partir da minha perspectiva aqui de primeira pessoa e eu suponho que vocês também estão vendo o mundo a partir da perspectiva de vocês. Então, tem coisas que eu sinto subjetivamente, a qual vocês não têm acesso, e a essas coisas vocês não têm acesso direto. E a mesma coisa eu suponho agora que vocês estão sentindo coisas, percebendo coisas, vendo coisas, tendo emoções, enfim, a partir da perspectiva de vocês. Né? Então, a gente se coloca no mundo numa comunidade de indivíduos, cada um dos quais se situa a partir da perspectiva de primeira pessoa. Então, isso produz em nós uma divisão agora, que é a divisão subjetivo-objetivo. Isso não causa nenhum problema, poderia ter brigas. Aí que começa a filosofia, entendeu? Porque agora eu sei que tem coisas que são subjetivas em mim, eu sei que tem coisas que são subjetivas em ti, e eu sei que quando tu olha para essa caneta, tu vê coisas diferentes de mim. E eu sei que a minha perspectiva é uma perspectiva parcial, subjetiva, e a tua também. Então, como é que é a caneta ela mesma, né? Aí começa a diferença entre subjetivo e objetivo, você entende? Porque se tu diz que é assim, eu digo que é assim, bom, talvez vamos olhar, talvez nós dois estejamos enganados. Então tem dessa triangulação, começa a surgir essa diferenciação entre o que é subjetivo, eu vi assim, mas eu estava enganado, tu me corrigiste. Então começa a surgir essa diferenciação entre o objetivo e subjetivo. Então, as principais características aí da nossa mente atual, certo? As características cognitivas da nossa mente atual. Ok? Então, quando isso tudo acontece, isso aqui dá origem à chamada revolução essa cognitiva. Então, quando essa revolução cognitiva acontece, agora eu tenho uma capacidade, agora eu consigo falar sobre o que eu estou pensando, eu consigo me coordenar com os outros, eu consigo antecipar o futuro, enfim, a linguagem. O desenvolvimento da linguagem descritiva aumenta muito as nossas capacidades de memória. Tá? As capacidades de armazenamento de informação aumentam muito se eu tenho habilidade linguística de classificação. Porque se eu não posso classificar, se eu não posso descrever isso aqui como uma caneta, né, isso aqui é uma caneta, então eu tenho que me relacionar a essas coisas individualmente, eu não tenho um termo comum para todas elas. Então eu tenho que armazenar informações sobre isso aqui, separadas informações sobre isso aqui. Agora, se eu tenho um sistema de classificação, eu posso agrupar, eu posso esquecer dos detalhes disso aqui, eu posso tratar isso aqui como uma caneta genérica. Mesma coisa fruta, alimento, tarará. Então a capacidade de armazenamento de informações aumenta muito com o desenvolvimento da linguagem. E não é à toa que as crianças, a gente tende a se lembrar mais do que aconteceu conosco a partir dos 2 anos de idade, que é justamente o período que a gente começa a falar. A gente tem mais dificuldade de lembrar de coisas que aconteceram conosco antes do desenvolvimento da linguagem, tá? Então, a partir dos, 1 ano e meio, 2 anos que a gente começa a falar e a capacidade de memorização dela aumenta muito. Teoria da mente na criança surge a partir de mais ou menos 4 anos. Então, a criança, essa distinção entre subjetivo e objetivo começa a aparecer nas crianças a partir dos 3, 4 anos. Então, antes disso, a criança não tem muito clara essa separação entre o que é subjetivo, o que é só dela, e o que é do mundo. Ela não tem essa separação. Então, existe um teste que se faz, que é o teste da mentira, né?
partir desse período aqui de 3, 4 anos, a criança começa a identificar mentiras. Antes ela não consegue saber que uma pessoa está mentindo. Se uma pessoa diz que alguma coisa é de um jeito, ela toma aquilo ao pé da letra. Ela só começa a identificar, a discriminar verdade e mentira, quer dizer, assim, atribuir a um outro indivíduo crenças verdadeiras ou falsas, a partir dos 3, 4 anos. Porque para eu saber que uma outra pessoa está mentindo, eu tenho que atribuir a ela uma mente. E eu tenho que entender que a mente dela pode estar enganada, ou pode estar querendo me enganar, certo? Mas se eu não atribuo a outra pessoa uma mente, se não tem mentes, então não tem mentira, tudo é mundo, é só um mundo, não tem essa separação subjetiva. Isso acontece aqui em 3, 4 anos. E em outras espécies aqui não tem isso. Tá? Os macacos, por exemplo, falham nos testes de teoria da mente, certo? Então, o que acontece? A gente tem desenvolvimento disso daqui. Isso aqui, quando acontece, isso aqui agora é acoplado nessa mente aqui mais primitiva, assim, no anterior, com emoções, com instintos, com padrões comportamentais, com altruísmo, com sentimento de justiça e injustiça, com sentimento de lealdade, deslealdade, com o sentimento de que certas coisas são sagradas, né, que não pode tocar, certo? Isso aqui agora se acopla em um conjunto de padrões comportamentais que já estavam lá. E aí começa a traduzir isso aqui que já estava lá em linguagem, em uma forma linguística simbólica, certo? Então o sentimento de justiça, agora a gente começa a elaborar ideias de justiça, noções de justiça, começa a ter uma narrativa de justiça e injustiça. A gente tem os sagrados, né? Tem certas coisas que são puras e certas coisas que são impuras ou nojentas, certo? Então, vocês podem ver que em quase todas as religiões existem rituais ligados aos alimentos, né? A purificação do corpo, purificação dos alimentos. Existem certas proibições com relação ao sexo, né? Que é uma fonte de transmissão, pode ser uma fonte de transmissão de doenças, enfim, de alguma outra coisa. Então, isso tudo já está aqui. Já está aqui nesse período anterior. A gente já tem os sentimentos e emoções, os padrões comportamentais envolvidos, e agora surge essa mudança cognitiva aqui. E então essa mudança cognitiva retroalimenta. Agora a gente começa a ter aquelas mesmas emoções, sentimentos que a gente tinha, a gente começa agora a descrever isso, pensar sobre isso, elaborar crenças sobre isso. E o que é curioso, a gente começa a ter emoções e sentimentos sobre o que a gente está pensando, sobre as narrativas. Então, a gente consegue ficar feliz ou triste por uma coisa que eu pensei, não precisa ser um risco ambiental. Né? Eu posso ter o mero pensamento de que algo terrível vai acontecer, já produz uma reação corporal na gente. E o mero pensamento de que algo positivo, bom, enfim, vai acontecer, também produz modificações no batimento cardíaco, na tensão muscular, enfim. Certo? Então, a gente tem os mesmos mecanismos que estavam aqui, continuam agindo, só que agora com essa complexidade adicional aqui, essa capacidade reflexiva adicional. E isso tudo se traduz, aqueles padrões comportamentais se traduzem agora na forma de narrativas. Então, um exemplo, né, que eu mencionei já, se eu não me engano aqui, o chamado tabu do incesto. Sim, mencionei? Tabu do incesto? Então, isso aí não é algo cultural. Tabu do incesto não é algo cultural. Isso foi selecionado. Isso foi selecionado em muitas espécies. Porque o intercruzamento de parentes próximos leva à degeneração, causa mais doença. Então, pode produzir. Descendência fica mais fraca. Então, existe uma curva, né? Existe uma curva que é selecionada, quer dizer, assim, os indivíduos mamíferos se sentem mais atraídos por parentes de terceiro e quarto grau. Porque tem uma parte da carga genética semelhante
mas não muito semelhante aqui aos irmãos, irmãs, pais, mães, porque se eu tiver intercruzamento aqui com eles, a tendência é que isso pode gerar degeneração, pode causar, como é que se chama, mutação, né? Mutação, como é que chama? Malformações, então, como é que, então isso foi selecionado. Então esse padrão comportamental de preferir intercruzamento com parentes de terceiro e quarto grau, ou um pouco menos aqui para outros mais estranhos, e evitar esse tipo de intercruzamento, isso foi selecionado. Tá? Então a gente já tem essa tendência, esse padrão comportamental. Aí quando vem a... Má formação ou é por uma coisa como a do guepardo, de ficar um escopo genético muito pequeno e uma doença, por exemplo? Não, porque aumenta a incidência de doenças do tipo síndrome de Down, de doenças assim degenerativas, se tu tem proximidade muito próxima. Então, o que acontece? Já tem esse padrão comportamental, já tem essa tendência, tá? Quando vem aqui a evolução cognitiva, isso agora é descrito em forma de narrativas, livros e histórias que afirmam isso. Olha, não pode aqui, certo? E essa mesma coisa com relação aos valores. Né? Então, a gente tem determinadas... Para qualquer organismo existe um conjunto de situações ambientais. Então, aqui tem um organismo qualquer, pode ser uma célula, uma bactéria, uma planta, um animal, não importa, tá? Existe uma certa relação aqui com o ambiente. O ambiente tem potenciais aqui positivos e negativos, certo? Então, tem determinados ambientes que são propícios para uma bactéria, tem determinados ambientes que levam à morte. Não? Tem a mesma coisa com uma planta, a mesma coisa com um animal. Existem certos ambientes que cada espécie de animal prefere. Existe um ambiente que a gente consegue sobreviver, existem ambientes que a gente não consegue sobreviver. E existem certas circunstâncias no ambiente, no tempo, né, que a gente precisa de comida, precisa de água, ou precisa de, sei lá, de abrigo. Então, o ambiente apresenta possibilidades positivas e negativas. Então, hoje, com os anos, a nossa consciência, hoje, dada a maneira que a gente tem de pensar, a gente tende a ver o mundo como um conjunto de objetos, né? O nosso sistema conceitual tende a descrever as coisas como são. Aqui eu tenho um objeto, aqui eu tenho outro objeto e tal. Mas, do ponto de vista do funcionamento do organismo, não é assim. Certo? A gente herda aqui, isso se introduz aqui depois do desenvolvimento da capacidade cognitiva, depois da distinção objetiva e subjetiva, e mais tarde, depois com o desenvolvimento da cultura. Mas o que a gente herdou não foi isso. Então, o padrão de comportamento mental que a gente tem não é esse. A gente tende a ver possibilidades positivas e negativas no ambiente. As possibilidades positivas nos atraem e as negativas fazem com que a gente se afaste. Então a gente tem que agir agora nesse ambiente. Tem uma ação, a ação também. Existem possibilidades positivas e negativas, existem as consequências da ação. E tudo isso aqui é a nossa reação com relação ao ambiente. Não é como a de um computador, certo? Não é como a de um computador que calcula possibilidades, já tem isso, tem aquilo, calcula as variáveis. A gente já selecionou certas maneiras, a priori, de se posicionar com relação ao ambiente. Então, por exemplo, assim, a gente tem uma tendência inata a ter medo de cobras, de aranhas, ou barulhos muito grandes, muito altos. O barulho deixa a gente assustado. Cai um raio, tem um trovão muito forte, isso nos deixa assustados. Então isso aí a gente já vem pré-programado para isso. Tá? Então,
não é assim, aqui tem uma coisa que acontece e aí eu vejo primeiro o que está acontecendo, depois reajo. Não, eu já tenho uma predisposição a tratar algumas as situações ambientais de determinadas maneiras, a avaliar elas positivas ou negativamente e me aproximar daquilo que ou ir em direção àquilo que me parece positivo e me afastar do que me parece negativo. Certo? E aí existe uma série de uma seleção disso daí, seleção de padrões de comportamentos, certo? E que acontecem inconscientemente na gente, tão automaticamente quanto, por exemplo, um passarinho construindo um ninho, uma formiga construindo um formigueiro. Aquilo lá não é ensinado, não é provavelmente consciente, é um comportamento mais ou menos automático que foi selecionado ao longo da evolução das espécies. Agora, esses comportamentos automáticos que a gente tem, quando são inseridos num contexto aqui de consciência, eles adquirem uma complexidade adicional. Agora a gente passa a refletir sobre eles, a gente passa a interagir conscientemente com esses padrões, tá? Então, bom, nós temos que estar terminando, então vamos ver depois como é que se dá essa interação da consciência e a formação da cultura, né? Como é que isso interage com os padrões mentais que a gente forma, tá? Então, isso aí a gente vê na quinta-feira, tá?